capa do livro está ali, a questão espiritual dos animais, e nós temos os livros em português e em inglês na sala ao lado. Por favor, deem uma olhadinha, aproveite a presença dela para autografar quem gostaria. Lembrando que é uma quarta-feira mais que especial, que encerra uma sequência de visitas que nós tivemos, iniciando com o Divaldo Franco, 2 semanas atrás, depois a Lívia de Cerqueira, que nos visitou semana passada, e hoje, a doutora Evênia, que nos honra muito. Muito obrigado. Eu que agradeço. A Sheila Van Leyen, do Kentucky, também nos visita hoje, acompanhando a doutora Evênia, e ela foi muito gentil em produzir uma sinopse de um artigo que ela escreveu, que foi publicada na Revista Espírita, editada por Divaldo, no Brasil. Ela fez cópias da sinopse e vai distribuir para todos. Ela também foi gentil o suficiente de trazer para a gente 2 cópias do artigo, né, Sheila? E estão disponíveis, por favor, quem tiver interesse, fala comigo, eu vou preparar as cópias e eu entrego para vocês. É um artigo bastante informativo, mas curtinho o suficiente. Então, por favor, quem tiver interesse, me avise e eu vou produzir as cópias para quem quiser. No momento, por favor, divirtam-se com a sinopse e deixem uma para mim. Bom, muito obrigado pela presença hoje mais uma vez. Eu gostaria de fazer a nossa prece inicial e logo após a prece eu vou fazer uma breve apresentação do doutor Evênia e a gente então faz a palestra. Nesse momento então, se pudéssemos nos concentrar, entrando em conexão com a espiritualidade superior, agradecemos imensamente as bênçãos recebidas nessas semanas passadas e hoje. Agradecemos pela proteção que recebemos, que nossos palestrantes receberam. Agradecemos imensamente pela sua disponibilidade de nos visitar, pela proteção da espiritualidade superior, a preparação do ambiente da casa. Pedimos que sejamos inspirados na compreensão das mensagens que vamos receber, que esse manancial de informações e de orientações seja aliado à nossa vontade diária, para que se tornem ações práticas, uma nossa reforma íntima, através do serviço do trabalho ao próximo. Profundamente gratos e felizes, damos então por iniciados os trabalhos da noite de hoje, que assim seja. Assim seja. Então é uma honra muito grande apresentar a doutora Evênia Prada, como eu já disse, nos visita de São Paulo. A doutora Evênia é médica veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, onde ela se formou e ocupou todos os cargos da carreira acadêmica até se tornar professora titular de anatomia e neuroanatomia e hoje é professora emérita da universidade. A doutora Evênia também é membro da Academia Paulista de Medicina Veterinária já há aproximadamente 5 anos. Ela é assessora técnica do Fórum Paulista Nacional de Proteção e Defesa Animal e integrante da Associação Médico Espírita Paulista, Brasileira e Internacional, atuando na divulgação do paradigma Ciência e Espiritualidade. Ela é idealizadora e coordenadora do programa MEDVEST, Movimento Cultural de Medicina Veterinária e Espiritualidade, com sede na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo. Ela também é coordenadora do NUVET, que é um núcleo de medicina veterinária da Associação Médica Espírita, em São Paulo. E hoje nos visita falando sobre a questão espiritual dos animais. Muito obrigado também. Eu agradeço, viu, Marcelo? Muito obrigada, pessoal, por me acolherem aqui. É uma ocasião sempre muito importante para mim. Quando eu saio de casa, eu digo, puxa, eu vou encontrar o pessoal da minha tribo, né? Porque a gente sente a mesma coisa, fala a mesma coisa, tem ideias muito parecidas e temos o que é mais importante, um ideal, né? Que é o de amanhã estarmos melhor do que hoje. Eu acho que nessa nossa caminhada faz parte nós cultivarmos uma relação de harmonia para com os animais. Então eu vou contar brevemente como é que eu desemboquei nessa história. Quando eu fui para o vestibular, eu estava muito indeciso o que eu faria. Eu queria fazer alguma coisa na área de biológicas. Então eu disse, bom, eu não sei se vou fazer isso, se vou fazer aquilo, mas enfim, como eu tinha um tio que era veterinário, irmão caçula da minha mãe, tio Daniel,
e eu gostava muito dele, eu falei assim, o tio Daniel é veterinário, eu também vou fazer veterinário. Mal sabia eu o compromisso que eu tinha com esse tema dos animais, né? Que eu fui descobrir depois, muito depois. Mas então, pensando que eu estava motivada para seguir a carreira do meu tio Daniel, eu fui fazer veterinário. Quando eu comecei na faculdade a conviver mais de perto com os animais, com a clínica, com a cirurgia, começou a me despertar esse sentimento que me incomodava muito de perceber como os animais sofrem. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Porque eu via que os animais têm epilepsia, eles têm câncer, câncer ósseo, né? Que é um câncer de muitas dores. Eles têm parto difícil, eles são politraumatizados, enfim. Eu comecei a me perguntar por que os animais sofrem. Eu sou de família espírita, o meu avô foi quem fundou o Centro Espírita na minha cidade. Em 2007, esse Centro Espírita completou 90 anos. É um dos centros espíritas mais antigos do Brasil. Então, dentro da doutrina espírita e também agora dentro da profissão de médica veterinária, eu comecei a fazer essas perguntas. E uma coisa que me incomodava muito é que no livro dos Espíritos está escrito que para os animais não há expiação. Então, a primeira coisa que me motivou a estudar esse assunto foi porque os animais sofrem. E no final eu vou dizer para vocês o que eu encontrei, viu? Vou deixar vocês um pouco em expectativa. Mas depois eu fui atrás disso, comecei a ver outra coisa, fui lendo toda a obra espírita, fui lendo André Luiz, fui lendo Emmanuel e fazendo uma separação de tudo que eu achava em relação aos animais. Aí achei outras coisas e acabei escrevendo esse livro. O próprio Plano Espiritual me mandou um recado uma vez, falou, olha, Ivênia, publique, porque eu já estava com uma coisa dessa altura, né? Então, animais da erraticidade, porque os animais sofrem, mediunidade nos animais, enfim, eu tinha uma coleção de informações e eu achei que devia divulgar. Bom, então neste livro tem uma porção de coisas, não vai dar tempo de falar sobre tudo hoje, né? Talvez na parte de perguntas a gente consiga suprir alguma coisa do que eu não vou falar aqui. Então eu vou priorizar algumas coisas bem conceituais. E há pouco tempo eu fui em Porto Alegre e Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, fazer essa palestra. Então a pessoa que me apresentou, viu, Marcelo, no seu lugar, disse assim, olha, o que vocês tiverem que perguntar, perguntem para a Ivênia, porque ela vai responder qualquer pergunta. E eu já comecei a palestra dizendo assim, olha, eu já pus aqui questão, porque no dicionário questão quer dizer matéria em discussão. Então tem coisas que estão respondidas, a maior parte das coisas não está respondida. Então depois nós saímos para jantar e um amigo dele disse assim, olha, Sérgio, você fez uma propaganda enganosa, você falou que a Ivênia ia responder tudo e ela começou a palestra dizendo que a maior parte das coisas não estão ainda respondidas, né? Estão sob questão. Estão sob estudo. Então, eu vou fornecer para vocês uma porção de munição de informações para a gente continuar estudando, continuar pesquisando, porque esse é um trabalho ainda em andamento, viu? Bom, deixa eu ver, o Marcelo me ensinou aqui, eu li embaixo, né, Marcelo? Isso. Então, Ah, o senhor já passou 2, volta 1, por favor. Passei 2? Opa. Aí. Isso. Peraí. É rápido. Mais rápido. Bom, então, eu acho que a gente pode começar a nossa fala com essa pergunta aqui. Os animais têm espírito? Melhor seria perguntar, os animais são espíritos, né, encarnados em corpos materiais? Porque se os animais tiverem espírito, nós temos que um assunto longo aí para estudar. Se não tiver espírito, a gente conversa um pouco, faz outra prece e vai embora, né? Então, vamos perseguir essa primeira pergunta aí. Tudo que eu vou falar, eu vou citar a fonte, né, já que nós estamos numa matéria em discussão. Então, no Livro dos Espíritos, questão 597, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Eu sublinhei essas duas palavras para mostrar para vocês que Kardec usou essas duas palavras de maneira intencional. E ele foi muito esperto e muito racional ao fazer a pergunta usando essas duas palavras. Então eu lembro para vocês, olha, que no Livro dos Espíritos, questão 23 a 27 também, 78, na Gênese, capítulo 11, item 6, existe a noção
de que no universo só existem 3 elementos: o Criador, o princípio inteligente ou espiritual afeta ao espírito e o princípio material afeta a matéria. Esses 3 elementos são tudo o que existe no universo, né? Bom, ainda no Livro dos Espíritos 24 e 76, existe a informação de que a inteligência é atributo do espírito. Ou seja, se existe de um lado o princípio espiritual ou inteligente, de outro lado o princípio material, se a inteligência é atributo do espírito, então vocês já perceberam por que Kardec usou essas 2 palavras, não é? Olha, se os animais têm uma inteligência que é atributo do espírito, que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria, a que princípio ele está se referindo? Ao princípio inteligente ou espiritual, não é? Então essa pergunta foi muito bem direcionada. Bom, então a gente vai lendo essas questões todas e nós vamos chegar a isso, a existência de um binômio indissolúvel, espírito e inteligência, de tal maneira que onde haja espírito, a sua manifestação é por atos de inteligência. E onde houver atos de inteligência, a causa deles sempre será o espírito. Então, espírito e inteligência, as 2 coisas estão bem associadas, né? Bom, então, quando nós vamos voltar à pergunta para ver a resposta, né? Se os animais têm uma inteligência tal, resposta é direta e simples. Sim, e que sobrevive ao corpo. Então não existe nenhuma dúvida em relação a isso no conteúdo da doutrina espírita. Eu coloquei aqui para me lembrar de contar 2 casos muito interessantes para vocês. Quando eu comecei a estudar o assunto, eu tive uma vez lá em Salvador, sempre que eu vou lá eu ligo, se o Divaldo está lá, eu vou lá fazer uma visitinha. Aí eu cheguei e disse: Divaldo, eu estou motivada a estudar a questão dos animais, eu sou espírita, eu sou veterinária. E ele disse: isso mesmo, Ivênia, faça isso. E me contou um caso que depois, quando eu escrevi o livro, eu escrevi para ele pedindo autorização para relatar o caso. E ele me autorizou. Então o caso é o seguinte: me disse ele que certa vez ele foi fazer uma conferência em Campo Grande, que é capital do Mato Grosso do Sul. E lá ele foi recebido naquela ocasião por uma senhora chamada Dona Maria de Viges, que então era presidente da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. Ele foi recebido na casa dela, pela Dona Maria de Viges, e acompanhado de outros confrades. Quando ele foi entrando no jardim da casa, ele percebeu a presença de um cachorro grande e ele teve um gesto assim de... As pessoas disseram: o que foi, Divaldo? Ele disse: foi um cachorro, mas tudo bem. Aí todo mundo disse: que cachorro, Divaldo? Aqui não tem cachorro nenhum. Ele apontou o chão e disse: é esse pastor aí, mas tudo bem. Dona Maria de Viges foi às lágrimas e disse: Divaldo, eu tive um pastor, mas ele morreu faz meses. Aí o Divaldo disse para mim: você veja, Ivênia, era um cão espiritual, né? Então, eu fico pensando, que explicação nós podemos dar para esse fenômeno? Certamente, o espírito do cachorro, o princípio espiritual do cachorro, ali retido pelos laços afetivos que mantinha com Dona Maria de Viges, né, Marcelo, como a sua cachorrinha com você, e os da Sheila, etc., estava por ali, né? E a mediunidade de Divaldo captou a presença do cachorro. Então, esse caso está no livro A Questão Espiritual dos Animais. Outro caso é do Lorde. Quem já leu as histórias do Chico Xavier já topou com as histórias do Lorde, que foi um dos cachorros que ele teve. Então, em carta que Chico Xavier endereçou a Vantuil de Freitas, que durante mais de 25 anos foi presidente da Federação Espírita Brasileira, e essa carta data de 25 de janeiro de 1951, então em carta de próprio punho, Chico Xavier conta a Vantuil de Freitas o seguinte: que José, seu irmão, ao desencarnar, recomendou que o Chico cuidasse muito bem do Lorde. Recomendação desnecessária, porque o Chico sempre foi muito afetuoso com os animais. Mas diz o Chico que depois de uns anos, o Lorde foi ficando doente e no momento do desencarne, diz ele vê José já desencarnado, vir acolher nos braços o espírito do Lorde. Vocês imaginem a cena, né? Que coisa mais linda. E ele ainda complementa a carta dizendo que nos meses que se seguiram, quando José ele vinha ter a presença em espírito, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde.
Olha que coisa linda, né? Este caso ele está relatado no livro Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Caldas Schubert. Então, esses dois queridos companheiros, Divaldo e Chico Xavier, que são da mais alta respeitabilidade, né? O caso que eles vivenciaram acabam confirmando a resposta da questão 597. Sim, os animais têm espírito que sobrevive à morte do corpo físico. Bom, então quando a gente pega esses livros do Chico, a gente vê, por exemplo, esse aqui do Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier. Ele está conversando, o Ramiro, com o Chico, lembra o caso do Lorde, e o Chico diz, ah, sim, os animais também têm alma e valem pelos melhores amigos, né? Então alguém desenhou essa cena retratando a figura espiritual do Lorde. Então, são casos realmente muito bonitos. Bem, já que os animais têm espírito, vamos ver alguns atributos do espírito dos animais. Em relação a instinto e inteligência, a gente tem culturalmente a noção de que inteligência é uma coisa própria do ser humano, né, o ser racional, e os animais agem só por instinto. Não é isso que a gente ouve por aí? Mas olha, já na Gênese, no Livro dos Espíritos, que olha, tem mais de 100 anos essas publicações, o conceito de inteligência e de instinto é muito bonito. Então vamos lá. Na Gênese capítulo 3, dos itens 11 a 13, nós lemos: o animal carniceiro é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne. Porém, as precauções que ele toma em relação às circunstâncias do momento, sua previsão do que está acontecendo ali, são atos de inteligência. Eu fico admirada, a Gênese, a primeira edição da Gênese, vocês se lembram de quando é? 1868. A Gênese já falava em instinto e inteligência nos animais, quando a ciência acadêmica só começou a dar essa qualidade para os animais de inteligência dos anos 60 para cá. Vocês podem ver os livros, as publicações, que são assim, respeitáveis, tem muito pouco tempo que a ciência acadêmica considera os animais como seres inteligentes. E a Gênese, desde 1868, já falava isso, né? Que então os animais agem por instinto, mas também por inteligência. Na questão 73 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta interessante, porque essa questão é tão assim, instinto e inteligência era uma coisa tão pouco conhecida, que Kardec chega a perguntar: instinto é independente da inteligência? Olha a resposta. Não, é uma espécie de inteligência. Vocês já tinham percebido essa pergunta e resposta? Instinto não é um combustível que se põe na máquina cartesiana, ou a gente faz aquela coisinha naquela coelhinha, né? E o bonequinho sai andando, não. Instinto é uma espécie de inteligência. Hoje eu entendo o instinto, é uma leitura minha, mais ou menos da seguinte forma. Tudo aquilo que o indivíduo já vai aprendendo, que o ser vai aprendendo e que vai ficando no seu banco de memórias. Então vamos supor, ele tem lá as prateleiras do banco de memória, tem uma caixa lá escrito instinto. É tudo que o indivíduo já aprendeu a fazer, ele põe naquela caixa lá com o rótulo de instinto. Basta ler o livro de André Luiz, No Mundo Maior, né? Capítulos de 3 a 5. Quando ele fala que a nossa casa mental tem 3 andares, cada andar interage com uma parte do cérebro. Ali ele fala que tudo que o ser já aprendeu está arquivado no porão da sua individualidade. É a sede do instinto, dos automatismos, dos atos reflexos, né? Então, por exemplo, todas as funções de autopreservação e de perpetuação da espécie já são instintivas, porque o indivíduo já aprendeu a fazer. Ele aprendeu a sobreviver e aprendeu a reproduzir a espécie, né? Então, é essa diferença que a gente faz hoje entre instinto e inteligência. Não são duas coisas diferentes. Instinto é uma espécie de inteligência. Bom, outra coisa. Na questão 849, olha que pergunta interessante. Kardec pergunta: qual é no homem em estado primitivo a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? Né? Porque ainda nesse livro de André Luiz, que eu estou citando, No Mundo Maior, ele diz o seguinte: nas 3 partes do cérebro,
Toda essa parte instintiva automatizada, ela trabalha com a parte profunda do cérebro. À medida que o cérebro vai desenvolvendo, vai adquirindo um lobo frontal mais desenvolvido, toda a parte racional, intelectiva, cognitiva, desempenho do livre-arbítrio, ela vai sendo mediada pelo lobo frontal. Então ele pergunta, no homem primitivo, qual é a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio, ou seja, as altas funções cognitivas? Qual é a resposta? O instinto. Eu vou voltar mais para frente nessa questão, viu? Bom, vamos para frente, para ver quais são outros atributos dos animais. Bom, os animais são seres que existem do ponto de vista espiritual, sobrevivem à morte do corpo físico. Os animais reencarnam. Vamos ver essas duas questões. Livro dos Espíritos 599. Kardec pergunta, a alma dos animais pode escolher a espécie em que prefere encarnar-se? Não. Os animais não têm o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido, continua a resposta, para que possam escolher livremente a espécie que desejasse encarnar, né? Olha na 601. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Todo esse trecho está se referindo ao processo reencarnatório. A resposta é sim. Os animais seguem uma lei progressiva através do processo reencarnatório. Eu pus aqui para me lembrar outro caso que o Divaldo me contou. Cada vez que ele me encontra, ele fala, Ervina, tem mais um caso. Aí, quando vem mais uma edição do livro, eu ponho mais um caso. Então, ele disse assim, que o Chico tinha um cachorro que se chamava Dom Pedrito. Esse cachorro morreu atropelado. Até me disse ele, bem em segredo, que os obsessores, para maltratarem o Chico, induziram o cachorro a atravessar a rua e ser atropelado. Falei, meu Deus, se eles fizeram isso com o cachorro do Chico, você imagina, né? Precisamos tomar cuidado com os nossos. Bom, então o Dom Pedrito morreu, o Chico sentiu muito, passou um tempo, o Chico ia andando na rua, veio um filhotinho atrás dele. O Chico não prestou muita atenção, Emmanuel chamou a atenção do Chico e disse, Chico, pare e olhe para esse cachorro. Ele disse, por quê? Porque é o Dom Pedrito que está voltando para você. Então, segundo o relato do Divaldo, que fez pessoalmente a mim, o Dom Pedrito é a reencarnação do Brinquinho, porque o Chico pegou o cachorrinho, levou para casa e pôs o nome de Brinquinho. Então, quando vocês lerem as histórias do Chico, e derem com esses dois nomes aqui, o Dom Pedrito e o Brinquinho, segundo o Divaldo, é o processo reencarnatório, né? Aliás, eu tenho uma história curiosa. Uma senhora lá de Portugal, da cidade do Porto, achou meu livro lá. E ela um dia me ligou em casa e ela ficava assim 40 minutos, 50 minutos no telefone. E o meu marido implicando muito, fala, desliga esse telefone que essa mulher vai pagar uma fortuna. Porque no Brasil a telefonia é muito cara, né? Eu dizia, olha, ela que ligou, eu me sinto constrangida a desligar. Então, a cachorrinha dela, acho que era Lili, tinha morrido. E ela queria que eu dissesse como estava a cachorra, onde estava a cachorra, onde ia encarnar a cachorra, né? Então ela disse, não, a professora de ter uma intuição, ela disse, olha, eu sou uma estudiosa do assunto, mas eu não tenho essa força toda, essa mediunidade para saber da cachorra. Eu disse, olha, minha senhora, se a senhora gosta tanto de animais, a senhora fique preparada que o plano espiritual vai lhe colocar outro animal na frente, né? Então, depois de uns 10 telefonemas, ela se convenceu disso. Aí um dia ela tornou a me ligar, dizendo que ela tinha encontrado uma cachorrinha perdida, pôs o nome de Zizi, estava com a cachorrinha muito feliz. Mas aí ela continuou a me ligar para saber se a Zizi era a reencarnação da Lili. Foi muito interessante. Eu dizia, não importa se é ou se não é, a senhora deu o mesmo amor, né, para todos que eles merecem. Mas essa história da reencarnação dos animais é interessante. Animais e consciência, olha que coisa, né? Vamos lá em Emmanuel e André Luiz. Emmanuel, em Alvorada do Reino, ele diz assim, no reino animal, a consciência, a afeição de crisálida, movimenta-se em todos os tons do instinto. Vocês sabem o que é crisálida? Quem não é do ramo da biologia, né, Sheila? A borboleta põe os ovinhos, cada ovinho vira uma lagarta, come as folhas, depois se põe naquele casulo. Essa fase de casulo é a fase da crisálida, né? Ou seja, da potencialidade. E olha André Luiz, no Mundo Maior, capítulo 3, o que ele diz. Ele usa o mesmo termo, olha, a crisálida da consciência
que reside no cristal a rolar na corrente do rio. Aí se acha em processo liberatório. Olha o que André Luiz está falando, que a consciência existe em potencialidade no cristal a rolar na corrente do rio. Então ele está dizendo que já no mineral existe uma potencialidade de consciência, né? Aliás, os livros de André Luiz são tão audaciosos, né, que a gente lê, torna a ler. Vocês já leram Evolução em Dois Mundos? É um livro muito complicado, muito difícil, a gente lê de novo, lê outra vez, né? Então, eles estão falando isso a respeito da própria consciência. Os animais pensam, tem muita gente que acha que não pensam. Quem quiser estudar esse assunto, vai ler também, deixa eu ver aqui, André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, quando ele fala do pensamento das criaturas. Então ele diz assim, a angelitude emite os seus pensamentos em raios ultra super curtos. Quem quiser um exemplo maravilhoso de funcionamento dos raios ultra super curtos, pode ler o caso de Cipriana no Mundo Maior de André Luiz, capítulos 4 e 5. Eu não sei se vocês se lembram, quem já leu o livro, tem um processo obsessivo grave de um encarnado e um desencarnado, né? O desencarnado está obsediando o encarnado que o matou, o assassinou. Nesses processos muito graves, os indivíduos ficam interpenetrados de fluidos deletérios e esses fluidos também os envolvem, né? Então, André Luiz quer socorrer os dois, dizendo assim, por que não podemos confortá-los com palavras? Então, o mentor diz assim, André, não adianta porque esses casos precisam de uma irradiação muito elevada de amor, de um amor que nós ainda não temos. E chamam Cipriana, que está num plano superior. Ela vem, se materializa no plano de André Luiz e do mentor, que é Calderaro, e então ela, através dos raios ultra super curtos de amor, ela consegue quebrar aquela carapaça de fluidos deletérios e eles conseguem então vê-la e ela consegue doutriná-las. É maravilhosa essa passagem, né? Bom, a mente humana emite o seu pensamento em ondas curtas, médias e longas. Diz o texto que raramente algum de nós, consegue vibrar em ondas curtas. Geralmente nós vibramos ondas longas e ondas médias. Mas ondas curtas são assim momentos de extrema leveza, de extrema emotividade, de extrema espiritualidade. E diz ele, os animais emitem o seu pensamento em ondas fragmentárias. Eu confesso que até hoje eu não entendi bem o que quer dizer ondas fragmentárias. Eu acho que isso tem relação com causa e efeito. Como existem milhares de espécies animais, então eu acho que aqueles que nós consideramos que têm um nível de consciência mais elevado, talvez eles já consigam fazer a relação entre causa e efeito. E isso dê ao pensamento deles uma certa continuidade. Eu penso que é por aí, mas isso ainda é uma questão, né? Então os animais pensam e emitem o seu pensamento em ondas fragmentares. Bom, André Luiz fala do papel do cérebro no Mundo Maior, capítulos 3 e 4. Eu chamo a atenção para a data da primeira edição, olha, 1947. Mais para frente eu vou perguntar para vocês essa data, viu? Que eu vou comparar com outro autor lá. André Luiz diz assim, o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Quando eu li isso, eu fiquei alucinada. Porque o que eu faço na veterinária, lá na USP, é neuroanatomia, quer dizer, eu estudo o cérebro dos animais, né? Então eu disse, nossa, então eu posso fazer isso. O cérebro humano é o órgão de expressão da mente humana, o cérebro dos animais é o órgão de expressão da mente dos animais, né? E eu tive muito mais motivação para estudar esse assunto, com base nesse estudo aí de André Luiz, que é maravilhoso. Então, até agora do que nós vimos, eu quero ver com vocês se nós podemos considerar esses conceitos que vimos até agora com base no conteúdo da doutrina espírita. Então vamos lá. Os animais são espíritos, tudo bem? Os animais reencarnam e evoluem. Os animais são seres inteligentes. E inteligência é atributo do espírito.
instinto é uma espécie de inteligência. Nos animais existe o despertar da consciência, os animais têm pensamento fragmentário e o seu cérebro é o órgão de expressão da mente. Até agora tudo bem, né? No nosso estudo aí que nós vimos. Bom, então vamos para frente. Quando eu estudo essas coisas da doutrina, eu gosto de fazer um paralelo com o que diz a ciência acadêmica. Né? Porque Kardec disse, ou o espiritismo acompanha a ciência, ou ela caminhará sozinha. Então vamos ver a respeito do que nós já estudamos, o que a ciência acadêmica tem a considerar. A ciência diz assim, olha, os animais são seres sencientes. Isso da década de 60 para cá, né? Esse termo vem do latim senciens, que quer dizer que sente, que tem sensibilidade. E, consequentemente, é inteligente, tem memória, porque a sensibilidade não está dissociada da função cognitiva, né? Bom, então, quem quiser ler mais a respeito desse termo, dos animais seres sencientes, esse livro Instrumento Animal, o uso prejudicial de animais no ensino superior, ele foi patrocinado pela Internet, teve patrocínio aqui da Animal Free Research, e eu escrevi o primeiro capítulo, olha aqui, ó, não sei se dá para vocês verem aqui, Vênia Prada. O título é Os Animais são Seres Sencientes, viu? Então, está lá um capítulo bem sobre isso, do ponto de vista da ciência acadêmica. Então, os animais são seres sencientes. Bom, então quando eu falei para vocês que as coisas começaram a aparecer na ciência da década de 60 para cá, eu gosto de citar esse indivíduo, biólogo, Gregory Bateson. O Gregory Bateson, ele fez uma coisa muito importante, porque desde a Revolução Científica do século XVII, antes do século XVII, existia um conhecimento misto de ciência com religião, tudo uma misturada. Na Revolução Científica do século XVII, então a ciência conseguiu se separar da religião. Alguém disse, a ciência finalmente conseguiu se livrar da sacristia. Mas parece que lá nos bastidores os advogados combinaram assim, os advogados do litígio, né, da separação. Olha, a ciência quer ser racional, quer ser objetiva, então ela vai ficar com a matéria. E essa outra coisa que ninguém vê, mente, psiquismo, psique, alma e espírito, continua com a religião. E ficou assim. Tanto que a ciência emergente do século XVII, ela se tornou de cunho materialista, né? É a ciência do observar, do medir, do pesar. Ela está preocupada com a matéria, né? Bom, quando na década de 60 apareceu esse indivíduo, ele pegou o termo mente e trouxe de novo para dentro do contexto da ciência, com a seguinte definição. Mente, onde é que está que eu pus aqui? É o processo cognitivo de manifestação da vida. Porque diz ele, o ser unicelular como uma ameba, ela sabe sobreviver, ela sabe se reproduzir, ela sabe discernir entre um agente aversivo de uma partícula de alimento, né? Então ela sabe. Então diz ele, o conjunto desse saber compõe a mente de cada ser vivo. Então, o Bateson, com essa visão do Bateson, cai a visão cartesiana de René Descartes de que só o ser humano teria mente. Porque, aliás, atribui-se a Descartes, por influência religiosa, a consideração de que quando os animais estivessem emitindo uivos, lamentos, ulos, isso não deveria ser interpretado como sinais de dor, mas simplesmente como ruídos do mecanismo do automatismo da máquina, à semelhança dos ruídos de uma roda de carroça em movimento. Porque os animais eram considerados seres sem alma, sem nada, eram máquinas cartesianas automatizadas. Com a visão de Bateson, cai a visão cartesiana. Então, todos os seres vivos passaram a ter mente, do ponto de vista da ciência acadêmica, com a postura do Gregory Bateson, né? Considerando mente o processo cognitivo de manifestação da vida. Esse indivíduo foi muito importante para a mudança da divisão da ciência em relação aos animais. A partir daí tem uma porção de livros, de artigos, de estudos, sabe?
coisas muito bonitas. Tem um biólogo americano, esse Roger Fuchs, que escreveu esse livro, em português é O Parente Mais Próximo. Ele ensinou durante mais de 30 anos chimpanzés a linguagem dos surdos mudos, que contém mais de 150 sinais. Os chimpanzés aprenderam todos os sinais, aprenderam a se comunicar com seres humanos e entre si, e através dessa linguagem revelaram conteúdos da sua mente que antes se achava que eram atributos apenas da mente humana. Então tem várias coisas aí. Esse livro aqui também é fantástico. A Mente dos Animais, do Griffin. A Pré-História da Mente. Então tem uma porção de coisa muito bonita aí, né? Eu não vou me deter muito porque é só entrar na internet, puxar qualquer coisa aí que vem centenas de trabalhos. E mais recentemente apareceu esse indivíduo, o Philip Lowe. Ele liderou um grupo de 26 neurocientistas que estavam reunidos lá no Reino Unido, no Francis Crick Memorial Conference, e eles estavam estudando, era um simpósio sobre consciência, e eles acabaram se reunindo e emitiram um manifesto que está sendo conhecido como Declaração de Cambridge, e eles disseram assim, olha, não podemos mais fazer de conta que não sabíamos que os animais têm consciência. Então eles dizem, olha, mamíferos, aves e alguns invertebrados, como os polvos, têm consciência. O manifesto é mais ou menos longo, mas enfim, o super resumo dele é isso aí, né? Eu fiquei assim, super contente com isso, porque eu falei, olha, as coisas às vezes demoram, mas vão andando, né? Na minha faculdade, em 1989, portanto está fazendo 23 anos, eu escrevi um artigo na revista da faculdade com o título Os Animais Têm Alma. E eu fiz isso porque na ocasião eu era presidente da Comissão de Bioética. E eu quis fazer um regulamento para a utilização de animais em ensino e pesquisa. Eu tive muita dificuldade. E nessa minuta de regulamento eu pus várias vezes sofrimento mental, e vários colegas meus não aceitaram. Na congregação, que é o órgão máximo da universidade, 2 colegas meus disseram assim, Vênia, tenha dó, a mente é um atributo humano, como é que você vai falar em mente nos animais, sofrimento mental? Eu fiquei tão injuriada que eu disse, eles me pagam. Eu fui para a biblioteca, comecei a fuçar tudo, então escrevi um artigo considerando a possibilidade dos animais terem esse atributo chamado de mente ou psiquismo, né? Mas como no radical latino é animus, cuja tradução para o português também é alma, então eu muito, digamos, instigantemente, coloquei o título assim, né? Provocativamente. Os Animais Têm Alma é o título de um livro de Ernesto Bozano, Os Animais Têm Alma. E esse livro, esse artigo deu muita confusão lá na faculdade. Um colega meu um dia chegou e disse assim, Irvine, agora você está fazendo pregação aqui dentro da universidade, porque ele sabia que eu era divulgadora da doutrina espírita, então eu estava fazendo uma palestra um dia no hospital, ele ficou escondidinho ali na porta. Depois, quando eu cheguei no departamento, ele veio todo assim, agora você está fazendo pregação aqui dentro da universidade? Eu disse, olha, você entra, assiste a palestra que você vai ficar sabendo do que se trata, né? Mas justamente é perseguindo essa coisa. Então, depois de 23 anos, eu vejo um grupo de neurocientistas dizerem isso, né? Que os animais têm consciência, coisa que eu estou perseguindo há tanto tempo. Então, a gente está vendo que as coisas estão se confirmando, né? Estão dando seus frutos, né? Então, isso aqui foi muito importante, essa declaração de 26 neurocientistas do mundo todo, de vários lugares. Bom, vocês se lembram a data daquele livro de André Luiz, que ele fala que o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana? 1947. Olha, vocês são alunos muito aplicados. Bom, eu já tinha essa informação do André Luiz, então lá nas minhas pesquisas eu toco a procurar as coisas, dei com esse livro aqui, olha, O Cérebro Trino em Evolução, de um grande neurocientista, Paul MacLean, um dos maiores neurocientistas da década de 50, 60 e 70. Aí eu fui na biblioteca do ICB, que lá é a maior biblioteca, eu falei, eu quero esse livro, falei lá para a Teca bibliotecária. Ela disse, Vini, esse livro só tem um na universidade, está com o professor de Ribeirão Preto, que é assim,
está com ele é o tutor do livro. Eu disse, olha, eu também sou professora da universidade, eu quero ver o livro. Aí ela me escreveu para lá, tá? Depois de uns 15 dias veio o livro, eu fiquei com ele um mês, e depois tive que devolver o livro, mas tirei uns xerox lá, né? Então, André Luiz, o Paul MacLean diz o seguinte, olha, o cérebro humano é constituído evolutivamente, através da sede animal, em 3 blocos, que ele chama de formações. A formação reptiliana, que tem a ver com atos de automatismo, atos instintivos, a formação paleo-mamífera, né? Lembrando que paleo quer dizer antigo, ou seja, dos mamíferos primitivos, e a formação neomamífera relacionada ao córtex cerebral, que tem a ver com o processo cognitivo e etc e tal. Vocês já viram esse conceito em algum lugar? Em André Luiz, em 1947. André Luiz só não usa o termo cérebro trino, mas tudo que ele fala lá, no Mundo Maior, nos capítulos 3, 4 e 5, é tudo que o MacLean fala no livro dele. Impressionante. Impressionante, né? Até eu montei uma palestra sobre isso aí, porque é uma coisa impressionante. Eu disse, olha, o conhecimento que está no plano espiritual, quando ele vem para a matéria, ele pega mais de uma cabeça, né? Impressionante isso. Eu falei, aqui pegou, a Luiz já vazou pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira, primeiro isso aí. Não, foi pelo Chico, né? Pelo Chico, no Mundo Maior, e depois o Paul MacLean. 21 anos depois veio com o mesmo conceito, né, de cérebro trino. Então a ciência está batendo lá. Em decorrência daquele primeiro artigo que eu escrevi, eu acabei transformando nesse livrinho pequeno, A Alma dos Animais, que foi editado pela editora Mantiqueira, para dizer que os animais têm psiquismo, né? Eu faço um estudo, então, comparativo entre o cérebro, entre o sistema nervoso do ser humano e dos animais, mostrando que as diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa. Então eu falo para os meus alunos, é como se você tivesse aqueles joguinhos que a gente compra para as crianças, não sei se vocês se lembram, de tijolinho, de fazer casinha. Vamos imaginar que cada tijolinho é um neurônio. Aí você faz uma casinha pequena, ou você faz uma casa maior, ou faz um grande castelo, né? Então as diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa. Isso daqui confirma plenamente os dizeres de André Luiz, que o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Bom, então, essa primeira pergunta, né, que a gente fez, os animais têm espírito, terminamos de estudar. Vamos para outra. O espírito humano evolui do princípio inteligente dos animais? Marcelo está dizendo que sim. Então vamos lá, vamos ver o que tem dentro da doutrina disso aí. Kardec já tinha essa preocupação, e olha o que nós encontramos no Livro dos Espíritos 613, diz ele, segundo alguns, o espírito não chega ao período humano, senão depois de ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o homem teria sempre pertencido à raça, né, ele usou o termo raça, humana, sem passar pela fiera animal. Ou seja, ele, naquela época ele já denunciou que existia opiniões diferentes, né? A mesma coisa, o mesmo conceito está na Gênesis, capítulo 11, item 23. Bom, eu comecei a estudar isso e a primeira coisa que eu vi é que Kardec e Darwin foram contemporâneos. Olha que coisa interessante, né? Então, Darwin, olha, nasceu em 1809 e Kardec nasceu em 1804. Morreu em 1882, Kardec em 69. A Origem das Espécies, o livro de Darwin, que fala da seleção natural, foi editado em 1859. 2 anos antes, em 1857, tinha sido editada a primeira edição do Livro dos Espíritos. Essa primeira edição do Livro dos Espíritos, ela tem só 501 questões. E essa parte evolutiva toda não está contemplada na primeira edição. Na segunda edição de Kardec, do Livro dos Espíritos, cuja tradução nós temos na Casa Espírita, a primeira edição é de 1860, que aconteceu 2 meses depois da publicação da Origem das Espécies de Darwin. E aí Kardec já coloca toda essa parte evolutiva dos animais.
Tanto que a primeira questão que eu mostrei para vocês, qual foi? 597, né? Primeira edição não tem. Então foi uma coisa, Kardec, ele reconheceu o mérito da obra de Darwin, e ele já estava preparado para isso, tanto que 2 meses depois ele editou a segunda edição com toda essa parte evolutiva dos animais, né? Porque a 597, depois a 590, 600 e vai por aí, né? Bom, e depois vem a Gênese, em 1868, com 2 capítulos. A Gênese Orgânica, capítulo 10, e capítulo 11, Gênese Espiritual. Então, eu fico pensando nesses 2 espíritos e digo, puxa, esse aqui foi muito corajoso, muito audacioso, né? Mas Kardec, eu não sei que adjetivo que eu posso usar para ele. Porque Kardec falou não só da Gênese Orgânica, da parte evolutiva toda, mas falou da Gênese Espiritual. Eu vou mostrar para vocês o que tem na Gênese escrito. Eu não sei como o Tribunal da Santa Inquisição não queimou Kardec também, né? Porque ele foi muito atrevido com as coisas que constam da Gênese, que eu vou mostrar para vocês. Olha na 606A, do Livro dos Espíritos. Olha Kardec usando essas 2 palavras outra vez, tá vendo? A inteligência do homem e dos animais emanam de um princípio único. A que princípio ele está se referindo, pessoal? Princípio inteligente ou espiritual. Resposta, sem dúvida nenhuma. Mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva acima dos brutos. Olha a tradução que faz dos animais, coitados, né? Era assim que eles eram considerados. Olha 607. Kardec faz a mesma pergunta de outro jeito. Onde cumpre o espírito, né, humano, essa primeira fase? Resposta, numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Então, nessas 2 questões, eu, Irvênio, estou falando em meu nome, não estou falando em nome da doutrina. Eu estou plenamente convencida de que o espírito humano evolui do princípio inteligente dos animais, né? Mas é uma opinião minha, é uma leitura minha ainda. Bom, vamos para frente. 607A. Olha, Kardec faz de novo a mesma pergunta. A alma humana teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Resposta. É nesses seres, e aqui está assim, ó, que estáis longe de conhecer inteiramente, eu falo quão longe estamos de conhecer inteiramente os animais, né? É nesses seres que o princípio inteligente se elabora, ensaia para a vida. É um trabalho preparatório, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Mesmo item, ainda está dizendo assim, que na sequência desse processo é que vai acontecendo o ser tornar-se humano, né? Então, eu fico pensando nessa transformação, é outra questão que eu coloco para vocês. Será que essa transformação de princípio inteligente e espírito humano é assim, ó? Plim! Ou é um processo, né? Processo, o ser se tornando humano. Então, vamos ver. O que a gente pode tirar daí? Gênese de Kardec, capítulo 11, 1868. Olha o título do capítulo. Hipótese sobre a origem do corpo humano. Porque Kardec perguntava, bom, se então tinha os animais, as plantas, de repente apareceu o corpo humano aqui, apareceu de onde, né? Como é que os espíritos foram se encarnar em corpos que não existiam, corpos humanos? Então, olha no item 15. Corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados que vieram encarnar-se na Terra. Olha, gente, isso está num livro, uma publicação de 1868, né? Imagina se perseguiram Darwin porque ele falou da parte material. Você imagina Kardec falando que espíritos humanos teriam tido a possibilidade de se encarnar em corpos de macacos, né? Então foi uma coisa assim, absolutamente inédita e audaciosa, né? Bom, quando eu li esse trecho, vou repetir para vocês, olha, corpos de macacos teriam sido adequados aos primeiros espíritos humanos. Eu perguntei para mim mesma, isso não é metempsicose?
espírito humano se encarnar em corpos de animais, né? Porque o espiritismo não aceita a doutrina da metempsicose, que é a possibilidade de espíritos humanos se encarnarem em corpos de animais. Por exemplo, no Egito Antigo, eles acreditavam que os espíritos humanos pudessem se encarnar em corpos de animais. Aí eu fui ler tudo de novo, mas Kardec, como é muito mais esperto do que eu, já tinha feito essa pergunta. Na 612 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se espíritos humanos poderiam encarnar-se em corpos de animais. E a resposta é essa: não. O rio não retrograda. Então, espíritos que já conseguiram um determinado nível evolutivo não voltam no seu processo evolutivo. Eles podem estacionar, mas não regredir. O rio não remonta à fonte. É a resposta. Então eu fiquei pensando, falei, bom, se no item 15 está dizendo que espíritos humanos se encarnaram em corpos de macacos, e espírito humano não pode se encarnar em animais, qual é a solução? Fui procurar e encontrei a seguinte coisa que eu mostro para vocês. Então, em vários locais da obra kardeciana, Livro dos Espíritos 607b, 609, 611, 612, e na Gênesis capítulo 11, item 23, está essa expressão, olha, o espírito entrando no período de humanidade. Então eu fico imaginando o seguinte, olha, por exemplo, você vai entrar nesta sala, você está fora da sala. Então você vai entrando, é um processo, né? Você vai saindo daquele outro ambiente e vai entrando neste ambiente. Então é um processo gradual em que você vai passando de uma fase para outra fase, né? E eu fiquei convencida disso, porque vocês querem ver, por exemplo, no item 16 do mesmo capítulo da Gênesis, olha o que Kardec diz. Como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra pouco diferissem do macaco em sua forma exterior e sem dúvida também quanto à sua inteligência. Vocês se lembram daquela questão que eu pus lá no começo, a 849? Eu trouxe de volta para vocês aqui, olha, quando Kardec pergunta, qual é no homem estado primitivo a faculdade dominante? É esse cara aqui que está se encarnando nos macacos. Qual é a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, né? Então, eu acho que esses dados todos que eu estou trazendo para vocês, da Gênesis, do Livro dos Espíritos, são altamente sugestivos de que a transformação do princípio inteligente dos animais em espírito humano é um processo lento e progressivo, é um processo com fases, né? Não é um plim de repente. Essa, pelo menos, é a minha leitura, né? Mas eu coloco aí para vocês também poderem refletir sobre o assunto. Vamos voltar a Emmanuel e André Luiz. Emmanuel e a Caminho da Luz, ele diz assim, olha, os antropóides, hoje em dia esse termo é chamado de hominoides. Antropos do grego quer dizer homem, quer dizer, os macacos mais parecidos com o ser humano. São os macacos sem cauda. O chimpanzé, o orangotango, o gorila, né? Os antropóides das cavernas espalharam-se pelo globo formando os pródromos, os modelos das raças futuras, as entidades espirituais imprimindo-lhes novas expressões biológicas. Porque a gente sabe que os engenheiros genéticos do espaço, eles imprimiram nesses macacos mutações genéticas para que eles fossem adequados a servir de vestimentas a esses espíritos que estavam no período de transformação, né? Em Os Mensageiros de André Luiz, cuja primeira edição é de 1944, quem faz o prefácio é Emmanuel. Olha o que ele diz. Do chimpanzé, a lei de herança, eu pus aqui explicativamente genética, continua no homem com ligeiras modificações. Esse é o resultado do projeto Genoma dos anos 2000. Depois do ano 2000, o projeto Genoma, que foi tendo alguns resultados, hoje em dia a noção que se tem é que a diferença genética nossa para com o chimpanzé é de menos de 1%. Olha, está escrito aqui, nesse livro de André Luiz, no prefácio de Emmanuel, olha, do chimpanzé a lei de herança genética continua no homem com ligeiras modificações. É claro, porque vem desse processo que é de transformação, né? Bom, então, eu pergunto outra vez para a ciência, né? A gente vem e pergunta para a ciência outra vez. Bom, o que a ciência diz isso?
Eu fiquei tão preocupada com esse assunto que há alguns anos, acho que faz uns 8 anos, eu fui lá no IB da USP, Sheila, me matriculei como aluno especial na disciplina de evolução humana do professor Walter Neves. Fiz a disciplina toda quarta-feira à tarde, lá durante todo o segundo semestre. E lá eu aprendi o seguinte: o gênero humano evoluiu do Australopithecus, austral quer dizer sulpithecus, quer dizer macaco. Seria uma espécie de macaco, já de postura quase ereta, que teria vivido no Sul da África mais ou menos 3,5 milhões de anos atrás. Então, a reconstrução em computador da criatura seria mais ou menos isso aqui, né? Então, a ciência hoje admite isso, que as várias espécies do gênero humano, que são mais de 30 aí conhecidas, elas evoluíram a partir desse indivíduo, Australopithecus. Bom, então, eu vou citar eu procurei nessa enciclopédia virtual aqui, Wikipedia, tem a citação de mais de 30 espécies, e eles falam assim, subespécies e espécies humanas, porque eles mesmo estão considerando que tem espécies que ainda estão em litígio se elas já são humanas ou ainda não humanas, né? Então eu vou considerar, por exemplo, entre mais de 30 que existem, eu vou considerar alguns aqui, por exemplo, o Homo habilis, que viveu há 2 milhões de anos, o Homo erectus, que viveu há 1 milhão de anos, o Homo sapiens, que viveu há 500 mil anos, e a nossa espécie, que tem mais ou menos 50 mil. Esses dados são muito variáveis, sabe? Uma pesquisa que eu fiz varia muito mesmo. Eu pus 50 mil aqui, que é um dado meio médio. Vocês estão vendo alguma diferença nesses crânios? Considerando as 4 partes, olha, essa parte aqui da frente é a frontal. Aqui em cima é parietal. Aqui atrás da nuca é occipital e em cima da orelha temporal. Olhando esses 4 aqui, dessas 4 regiões, qual a que vocês acham que mais se modificou? Só frontal. A frontal, né? Visivelmente a região frontal. Então, quando a gente volta naquela fala de André Luiz, no Mundo Maior, de que o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana, o que está evoluindo? Está evoluindo tudo de trás para frente e de baixo para cima. Então, a parte mais nobre, mais nova do cérebro é a parte frontal, né? Por isso que primeiro ele era instintivo e agora ele está racional, está cognitivo, está o cérebro dele está adequado para a manifestação do livre-arbítrio. Bom, vamos para frente. Então, nesse livro do professor Rodrigues, que é lá do IB da USP, eu fiz o curso com ele, li o livro dele, então por isso que eu estou citando o professor Rodrigues, apesar de ser um pouco mais velho. Então, existe uma seguinte pergunta. Considerando esses indivíduos e os outros, todas as espécies que tem por aí, qual deles realmente já é um ser humano? Qual deles já é realmente um ser humano? Então existe essa pergunta que o professor Sérgio Rodrigues faz. Olha, existe um rubicão cerebral nessas espécies? Rubicão quer dizer um limite bem preciso. Então quando você descobre um novo fóssil, você estuda lá, você fala, não, isso daqui é indicativo que é humano, ou é indicativo que não é humano. Existe um rubicão? Então, olha o estudo que fizeram. Pegaram os crânios de Australopithecus e mediram a capacidade craniana, da cavidade craniana, que é onde tem o cérebro, né? A capacidade craniana dele é de mais ou menos 450 centímetros cúbicos, menos de meio litro. A do Homo habilis, que é esse primeiro aqui, é em torno de 650. O Homo erectus é 900, e esse aqui, o sapiens, 1350, e a nossa cabeça já está chegando aos 1500. Então, vocês perceberam que esse aqui, o Homo habilis, ele está mais próximo do Australopithecus do que das outras espécies? Então começaram a pôr esse indivíduo em dúvida. Quando eu fiz o curso, há uns 8 anos atrás, o professor Walter Neves falou, olha, já tem uma porção de biólogos e antropólogos que não aceitam o Homo habilis como pertencente ao gênero humano. Vocês perceberam como esse dado da ciência está batendo com a gênese de Kardec? Né? Que ele estava dizendo
que esses primeiros macacos, esses primeiros espíritos que encarnaram, eles diferiam um pouco do macaco na forma externa e também quanto à sua inteligência. Então é exatamente isso. Esse indivíduo aqui, ele está sob júdice ainda. Não se sabe se ele está para o lado dos macacos ou se ele está, se ele já pode ser considerado dentro do gênero humano, né? Então olha ele aí. Ele mede mais ou menos 1,40 m de altura, tem mais ou menos uns 35, 40 quilos, tem a cabeça muito pequena, tem os braços muito alongados. Então, biólogos e antropólogos não têm certeza se ele pode ser considerado um ser humano. Então, ele ainda está sendo questionado. Ele e uma porção de outras espécies. Eu estou tomando ele como exemplo, né? Então, eu gostaria que vocês percebessem bem que esse dado da ciência está corroborando, está reafirmando tudo que está no capítulo 11 da Gênese, né? De que esse processo, de que essa transformação é realmente um processo, que não é uma coisa instantânea, né? Bom, então André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, capítulo 11, ele conclui dizendo o seguinte, olha, guarda a criatura humana na tessitura dos próprios órgãos a herança dos milhões de estágios nos reinos inferiores. Então não é assim que a gente teve 2, 3, 10 encarnações, tivemos milhões, né? Em todos os... Agora, se me perguntarem assim, qual é a sequência? De lagartixa vai para jacaré, de gato vai para tigre, eu não sei. A única coisa que eu vi sequência foi desse macaco para o ser humano, né? As outras coisas, dentro da obra espírita, eu não encontrei esse tipo de informação, né? Mas eu fiz essa pergunta no começo lá, porque os animais sofrem, então eu quero mostrar para vocês o que eu encontrei. Na 602 do Livro dos Espíritos está escrito assim, para os animais não há expiação, não temos como associar sofrimento com expiação, né? Como nós fazemos em relação ao próprio ser humano. Herculano Pires, no seu livro O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, ele diz assim, os animais sofrem porque evoluem, e toda evolução é acompanhada das dores do parto que anunciam as transações evolutivas para planos superiores. Então ele diz, tudo que evolui sofre. Aliás, o sofrimento é um subproduto do processo evolutivo. E nós chamamos de sofrimento esse subproduto, né? Então, existe André Luiz e os autores espirituais, eles separam bem sofrimento, expiação de sofrimento, educação. Tem uma página de Emmanuel que é muito bonita, foi psicografada por Chico Xavier, e que diz assim, quer ver? Essa... Não, peraí. Espera um pouquinho, acho que eu pulei aqui. Cadê a página do Emmanuel? Esse aqui eu já passei. Não tá, né? Não sei o que existe. Deixa eu entrar um pouco no slide. Deixa eu pular mais um aqui no meio. Essa aqui. Então, Emmanuel, nessa página intitulada Animais e Sofrimento, psicografada por Chico Xavier em Uberaba, ele diz assim, ninguém sofre tão somente para resgatar o preço de alguma coisa. Sofre-se também angariando os recursos preciosos para obtê-la. E ele diz bem assim na sequência, que mal terá praticado o aprendiz ao se sujeitar aos rigores da escola. Eu fico pensando, imagina numa manhã fria aqui em Chicago, menos 30 graus, aí você pega o seu filhinho pequeno, tira da cama para levar para a escola, né? Então se você falasse para ele, ó, meu filho, você tem 3 opções, ou você continua dormindo, ou você vai para a escola, ou você vai para um parque, para o play center. A última opção que ele ia querer era ir para a escola, não é? Mas a gente pega a criança, levanta, veste, manda escovar o dentinho, dá o café da manhã e leva para a escola. Então é o que ele diz, olha, esse sofrimento, ou seja, pelo menos esse desconforto, é para angariar os recursos para obter. É o sofrimento da educação, né? Então ele diz, assim é que o animal atravessa longas eras para instruir-se. Para atingir a auréola da razão, deve conhecer comprida fileira de experiências, e na posição de espírito sublime não mais conhecerá a dor. Então, Herculano Pires tem razão, a dor
faz parte, é um subproduto do processo evolutivo de todo ser. Tudo que evolui sofre, né? Até a pedra, ele diz. Então tá no meu livro está essa mensagem do Chico. Bom, então eu acho que eu tenho que ir para trás. Deixa eu ver o que eu pus aqui. Ah não, animais de sofrimento, então vamos lá. Bom, então em relação a animais de sofrimento, no Evangelho não tem aquela página que é maravilhosa, causas atuais das aflições. A maior parte dos sofrimentos dos animais, ela é causada pelos seres humanos, né? Eu pus aqui umas cenas bem feias, olha o que os seres humanos ainda fazem com os animais, ainda maltratam os animais, né? Olha, eles vão lá no Alasca matar os filhotinhos de foca para tirar a pele, nos laboratórios de pesquisa, tourada, vaquejada no Nordeste do Brasil, não sei se vocês lembram, tem essa vaquejada. Agora fizeram um avanço ético. Quando o peão arranca o rabo da vaca, ele é desclassificado. Então não pode. Se só quebrar, destroncar, tudo bem, mas não pode arrancar o rabo da vaca, né? Então é coisa do tipo. Coisa que as pessoas ainda fazem com os animais, né? Então eu chamo a atenção para que essas cenas horrorosas não são fatos isolados. Elas se inserem no mesmo modelo cultural de subjugação em diferentes níveis. Então até hoje nós temos esse modelo cultural do ser humano que se acha o inteligente, ou com funções cognitivas, o que foi feito para ver a face de Deus, subjuga os animais em seu próprio benefício. Nós precisamos mudar esse paradigma completamente, né? Mudando a nossa capacidade. Deixa eu ver, acho que eu deixei alguns slides para trás, deixa eu só voltar um pouquinho, eu quero ver o que aconteceu ali. Então, quando a gente vê tudo isso, a gente cai nessa pergunta aqui. Nós temos o direito de dispor dos animais do jeito que ainda fazemos? Considerando que eles são espíritos em evolução, considerando que são seres sencientes, que têm memória, que têm inteligência, que sofrem, né? Então nós precisamos rever todo o nosso comportamento em todos os níveis em relação aos animais. A nossa postura ética tem que mudar, nós temos que rever tudo isso, né? Temos que rever tudo. Então eu cito o Jeremy Bentham, é um filósofo inglês entre o século XVIII e XIX. Ele dizia assim, olha, nós não precisamos perguntar se os animais são capazes de pensar ou de se comunicar. Basta sabermos se são capazes de sofrer. Não é verdade? Porque nós temos que despertar em nós a compaixão. Então, se algum ser é capaz de sofrer, ele tem que ser respeitado por isso, né? E nós não podemos impingir a ele sofrimento para que isso se reverta em benefício do próprio ser humano. É isso que nós temos que rever, né? Mas, felizmente, as coisas estão andando. Quem diria que a caça-raposa, que existe na Inglaterra desde 1660, é um fato cultural, assim, extremamente tradicional, né? Ele iria ser proibido. Está proibida a caça na raposa na Inglaterra desde 2005, felizmente. Quem diria que na Espanha a tourada ia ser proibida? Foi proibida na região da Catalunha, né? Ainda os madrilenhos não se conformam, então ainda continua lá, mas na Catalunha a tourada já foi abolida. Então, quando a gente vê uma coisa dessa, a gente fica muito feliz, né? Porque as coisas estão acontecendo. E a gente tem que persistir e elas vão acontecendo mesmo. Então, esse paradigma anterior, que era antropocêntrico, ou seja, visava apenas o bem-estar do ser humano, subjugando toda a natureza para que servisse ao próprio ser humano, isso está mudando. Porque está entrando agora um novo paradigma chamado ecocêntrico, né? Paradigma aqui na conceituação do Thomas Kuhn é a maneira de pensar, a maneira de agir de uma comunidade. Então, o Capra, o Fritijoc Capra, nos seus livros, especialmente nesse que eu gosto muito, Pertencendo ao Universo, ele diz assim: nós temos que entender que não somos donos do mundo, apenas pertencemos a ele. Porque ele diz que o universo, do ponto de vista da física quântica,
ele é uma rede multidirecional de partículas que estão entrelaçadas vibratoriamente umas com as outras. Então aquela história de você falar, hoje eu não quero conversar com ninguém, vou ficar no meu quarto, quero ficar sozinho, é uma mera ilusão, porque nunca você está desatrelado, nunca você está sem essa ligação com todo o universo. Até o Capra diz nesse livro, e também no tal da física, no ponto de mutação, que hoje a física explica um postulado da filosofia oriental, por exemplo, do taoísmo, que tem 5.000 anos, que dizia assim: quando você está sentado na grama do seu jardim e você quebra uma folhinha, com isso você abala o universo. Porque tudo está interligado, né? Então, no outro livro dele, que é A Teia da Vida, ele diz assim: nós somos só mais um fio na teia da vida. Não somos diferentes dos animais, não somos os senhores do mundo, né? Porque na visão aristotélica, 4º século antes de Cristo, ele simbolizava os seres vivos dispostos metaforicamente em uma pirâmide. Na base da pirâmide, os seres mais simples. À medida que eles iam se tornando mais complexos, iam subindo na pirâmide, e no alto da pirâmide o ser humano em esplêndida posição. E ainda esse paradigma antropocêntrico recomendava que a natureza deveria ser subjugada, dominada e explorada em benefício do ser humano, né? Até um dos grandes filósofos da Revolução Científica do século XVII, o Bacon, Francis Bacon, ele dizia assim que a natureza ela devia ser subjugada, escravizada, como faríamos a uma mulher para lhe extrair os segredos, para que isso pudesse reverter em benefício do próprio ser humano, né? Mas esse paradigma já está no UTI, né? Vamos tirar os tubos, porque já está no berço o paradigma ecocêntrico, que valoriza toda a natureza, né? Valoriza os seres, a qualidade da água, a qualidade do ar, e é por aí que a gente vai, né? Porque tudo que está na doutrina espírita está nos levando a isso já com bastante razões. Eu vou terminar essa minha fala com um trecho do Carl Schutter, no livro Gênese da Alma, a primeira edição desse livro de 1924. E ele tem um capítulo que se chama Apelo em Favor dos Animais. Então ele diz assim, tem um sonzinho, se vocês prestarem atenção, ele vai sair, né? Então ele diz assim, olha: vós que vedes luzes nestas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais. Sede bons para com eles, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Não encerreis os pássaros em gaiolas, renunciai às caçadas. Acariciai os vossos animais, dai-lhes remédios na enfermidade e repouso na velhice. Lembrai-vos de que os animais são seres vivos que sentem, que pensam, que se cansam, que têm força limitada, que adoecem, que envelhecem. Os animais são vossos companheiros de existência terrestre. Como vós, eles vieram progredir, estudar, aprender. Sede seus anjos tutelares, sede benevolentes para com eles, como é benevolente para com todos o nosso Pai que está nos céus. Então nós chamamos a figura de Jesus, que nasceu num estábulo cercado de animais, para dizer a ele: Jesus, ilumina a nossa vida, os nossos propósitos, o nosso esforço, e infunde em todos os nossos sentimentos a luz do teu imenso amor. Que assim seja. Muito obrigada.